Fala, turma! Você está assistindo e ouvindo o Fala Aí, o seu podcast de inteligência artificial. O tema deste programa é setor financeiro e claro que a gente vai abordar também as gigantes de tecnologia, quem está na frente, quem está atrás. E para comentar, para falar, eu vou receber dois craques. Primeiramente, Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, e o Gabriel Kupferman, que é cofundador da Kiva Capital. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui no Fala Aí. Para começo de conversa, eu queria entender como a inteligência artificial entrou no sistema financeiro, no setor financeiro, que é o setor que vocês trabalham diariamente. Bom, vamos lá, um prazer estar aqui falando com vocês e aprender aqui também com o Gabriel. A gente trocou uma ideia, já deu para ver que tem bastante coisa para a gente conversar. Eu diria assim que a inteligência artificial ela já existe há bastante tempo. O primeiro ponto é esse, ela não surgiu do dia para a noite, né? Obviamente que muito se fala atualmente disso e da própria NVIDIA, né, que é o grande expoente, enfim. Mas investimentos em inteligência artificial eles já existem há muito tempo na China, no Japão, e a própria NVIDIA mesmo já faz semicondutores para inteligência artificial há pelo menos uns 10 anos. A questão é que de uns tempos para cá, a gente começou a ver essa aplicabilidade de inteligência artificial ou de tecnologias associadas a isso, talvez mais relacionadas à nossa vida, ao nosso dia a dia. E aquilo que parecia coisa de filme, pareceu cada vez mais próximo da nossa realidade. Os próprios desenvolvimentos, se você pensar uma Siri, uma Alexia, já são meio que um começo nessa linha, né? Caminhando para essa linha, que tende a se desenvolver, e depois você vê o ChatGPT, que meio que mostrou, olha como esse negócio pode ser, olha como você pode usar isso, olha como ele pode ser útil para a sua vida. E olha que interessante, se a gente colocar isso dentro de um Microsoft Office, que eventualmente vai te favorecer a criar um PowerPoint muito mais rápido, muito melhor, ou um Excel que vai te ajudar para você que eventualmente não sabe codificar, você consegue criar seus próprios códigos, ou para quem trabalha com isso. E aí você começou a ver isso de uma aplicabilidade mais prática do dia a dia de pessoas e empresas, e aí, consequentemente, você começou a ver uma corrida de investimentos para, não, peraí, eu também preciso isso, eu também quero isso, e aí começou esse efeito bola de neve que a gente tem visto, disso que parece ser uma grande revolução, aquilo que a gente viveu nos anos 2000 com a internet. Mas e o sistema financeiro, como é que está como é que ela entrou? Porque já a gente fala aqui muito no Fala Aí sobre os setores, né? A gente recebe pessoal de saúde que fala como foi impactado, o setor do agronegócio brasileiro, por exemplo, como a tecnologia está impactando, por exemplo, o campo brasileiro. Mas e as finanças, o setor financeiro, como é que ela está impactando na prática? Eu acho que o começo é muito mais as pessoas do setor financeiro estarem namorando assim realmente o ChatGPT assim por diante, assim como você via no Reddit as pessoas utilizando o ChatGPT para fazer trading, né? Pegar essas sugestões, e aí você tem ideias como o finchat.io, se eu não me engano, que é um Bloomberg com uma database menorzinha, que funciona como um ChatGPT para ações públicas nos Estados Unidos. Então, você vai ter esse produto saindo, só que é muito difícil para instituições grandes realmente se adaptarem e falarem, bora colocar isso aí no sistema com talvez as informações que as pessoas têm mais medo do que saúde de sair, né, informações privilegiadas voltando ao sistema financeiro. Eu acho que é um dos que mais vai demorar para integrar esse full scope. Sabe por quê? Eu lembro muito, quando eu falo de sistema financeiro e inteligência artificial, eu lembro muito dos chatbots, né? Que inclusive a satisfação do consumidor durante muito tempo foi baixa, porque não resolvia, demorava. Ainda existe, na verdade, chatbot. A gente já vê uma melhora nele, mas sempre foi uma dor dos bancos tradicionais, inclusive, em relação ao atendimento direto ali com o seu público, né? Isso, por exemplo, já mudou?
o chatbot aí dos bancos? O que eu ia dizer é que em tecnologia tudo é uma evolução, né? Se a gente pensar, poxa, não era uma dor você baixar uma música, a gente que é um pouquinho mais velho que o Gabriel aqui, né? Poxa, passava a madrugada inteira ali, né? Para tentar baixar uma música, baixar um filme, então nem se fala, né? Passava uma semana, não era uma dor. E olha como hoje é fácil, né? Eu vim no avião ouvindo um audiobook que eu tinha baixado antes, sem precisar de internet, e assim, eu baixei no aeroporto. Cheguei assim, peraí, eu acho que vou começar a ouvir esse livro. Puf, e deu. Baixou assim. Então, eu acho que é meio que normal, né? No começo não começa redondo mesmo, mas vai evoluindo, e já evoluiu. E eu acho que esse negócio começa a entrar no mercado financeiro, o Gabriel trouxe muito bem, que você começa a ver, tem o ChatGPT, legal, você pergunta lá quem descobriu a América, sei lá, como é que foi isso, e vai te contando a historinha. Mas peraí, será que eu consigo tradear que nem a Nancy Pelosi lá nos Estados Unidos? Aí tem um cara que criou uma inteligência artificial para seguir o trading de não sei quem. Peraí, eu posso usar isso aqui para tradear também, para negociar no mercado financeiro. Ou eu posso usar isso aqui para cá, para lá. E aí eu acho que começou a ver que, peraí, esse negócio pode ser bem grande. Você pode usar para muita coisa, além do chatbox, e melhorar isso, né? E eventualmente substituir pessoas e melhoras de custo, eficiência, margem para as empresas, ao simplesmente você usar um robô que eventualmente supre essa necessidade, né? Você falou na sua primeira resposta de NVIDIA, que a NVIDIA é a empresa que talvez mais se beneficiou com a inteligência artificial. A ação aí já subiu mais de 700% nos últimos 12 meses da NVIDIA. A NVIDIA não está vivendo uma bolha? Na opinião de vocês aí? Assim, eu acho que não. Eu acho que, assim, é possível que ela está recebendo muita atenção pelo mercado de AI, mas tem muita coisa por trás. De novo, na questão de só jogos por si só, com toda a parte de GPU, a parte de blockchain, que obviamente diminuiu esse aspecto de necessidade de mineração. Mas eu acho que eles começaram com GPU em 99, não era? Alguma coisa assim. Eles estão bem posicionados há muito tempo. E como que a gente sabe onde acaba, né, a necessidade de hardware para AI, se a gente nem entendeu onde acaba a AI? Tipo, né, talvez está minúsculo ainda, talvez está gigante, não sei, pode ser uma bolha. Muito difícil prever, sem saber onde realmente acaba tanto, vamos dizer, o Gemini da Google e o ChatGPT da OpenAI. Então, mas vocês estão falando aí, você já está falando de outras empresas. Will, quem está na frente? É a Microsoft na inteligência artificial? Se a gente pegar as gigantes de tecnologia, né? Que a NVIDIA virou, né? Nesses últimos tempos, uma das... Está ali, inclusive, na frente do Google e da Amazon, né? Você vê o tamanho que virou essa empresa. Mas quais, na sua avaliação, estão na frente? Boa. Vamos lá, acho que assim, primeiro... eu acho, particularmente, eu acredito fortemente naquela tese bem simplista de que uma ação ela tende a repercutir o lucro, a lucratividade da empresa. Se o lucro, uma regra de ouro, se você botar um gráfico, é impressionante como você vê essa correlação. Lucro por ação e o preço da ação. No longo prazo, eles andam juntos. Se vai para cima, se o lucro vai para cima, a ação vai para cima e vice-versa, tá? Dito isso, o que a gente tem visto na NVIDIA? A NVIDIA, de fato, é uma empresa que as suas receitas cresceram muito nos últimos anos, meses, especialmente. A lucratividade cresceu muito também, então a ação acaba repercutindo um pouco disso, tá? Então, e por isso é diferente de bolha, né? Quando você volta lá para os anos 2000, você tinha basicamente empresas que surgiam com uma proposta, com uma ideia, mas que não tinham um modelo de negócio, que nem o Gabriel comentou. Poxa, a NVIDIA, até pouco tempo atrás, ela vendia muito para o setor de games, para minerar blockchain. Ela tinha inteligência artificial, mas ela não dependia da inteligência artificial. Foi agora que ela está vendo esse boom que catapultou receitas, lucros e também a ação. Tá? Então, não foi só a ação subindo numa expectativa. Para botar em números, a NVIDIA espera ter uma receita de 24 bilhões de dólares no primeiro trimestre. Isso no resultado deles comentaram. E trazendo o que o Gabriel comentou, eles falam muito na ponta do iceberg.
Então, assim, eles falam que, cara, é só a ponta do iceberg isso. Tá? 24 bilhões em um trimestre, se você pensar que, supondo que eles consigam repetir isso nos próximos trimestres, você está falando de 100 bilhões de dólares em um ano, né, de receita, para uma empresa que tem uma margem de lucro de quase 50% disso. Então, grosso modo, 40, 50 bi de dólar de lucro. E que tem bem menos funcionários do que as outras comparadas, né? Exato. Então, acho que é isso, tá? Então, por isso, obviamente que eu acredito fortemente que o mercado, ele sempre brinca, é maníaco, depressivo, bipolar. Ele exagera, assim, ao máximo. Sim, sim. E eu acho que o risco que se tem hoje é que você está perpetuando que a NVIDIA vai continuar entregando isso, vai continuar crescendo ad eterno, sendo que, historicamente, investimentos em semicondutores são cíclicos. Você investe, você melhora a capacidade de execução, de produção, de desenvolver coisas e você para de investir. Você investiu agora e daqui 3, 5 anos você vai investir de novo, né? E talvez porque seja a ponta do iceberg, a gente não sabe até onde esse negócio vai, e o mercado fica meio que naquela ideia de que, não, esse negócio pode ser meio infinito. Né? Esse negócio pode continuar crescendo. Sabe quando você está falando isso? Quem são os concorrentes da NVIDIA? E se tiver mais concorrentes cada vez mais? Não vai acabar com a festa da NVIDIA? Sim e não, né? Você quer pegar, por exemplo, a AMD, que era a companhia mais sexy de GPUs para joguinho, vamos colocar assim, até recentemente, que é o que muita gente prefere, porque acaba indo naquelas marcas tipo Razer, que são mais portáteis para jogos e assim por diante, mas tem outros aspectos de hardware que é problemático. E se eu não me engano, envolvia a Intel com essa questão de drivers para... Não é só o GPU tem que fazer rodar na prática, né, com o sistema. E o que você perguntou é interessante também pelo aspecto Intel, né? Ela foi fundada pelos Traders 8, meio os caras que fundaram Silicon Valley, que meio que ajudaram a gente a chegar na Lua. E a partir daí, ela meio que não perdeu essa batalha, mas ela perdeu um pouco da atenção. Vai acontecer com a NVIDIA, vai acontecer com a Amazon, vai acontecer com tudo. Então, vamos sair um pouco da NVIDIA. E pegar porque parte do sucesso da NVIDIA é essa demanda planetária pela inteligência artificial, pelos chips que ela produz, que ela fabrica. E entre os maiores clientes da NVIDIA está lá Microsoft, Meta, as gigantes. Como é que elas estão nessa corrida? A Microsoft cresceu muito, né, em relação, principalmente porque ela foi talvez a primeira a investir no OpenAI, né, colocou antes dos 10 bilhões lá em janeiro de 2023, ela já estava ali olhando e vendo. É a Microsoft que está aí na dianteira dessa corrida? Eu diria que, assim, colocando um pouco aqui de opinião, o que a gente está vivendo agora, o que a gente aparentemente vive, porque assim... partindo do pressuposto de uma humildade aqui, que a gente não tem a mínima noção do que é desse negócio, né? Essa aqui é a verdade. Não, pode ser um negócio muito grande. Na verdade, a gente está falando o dia de hoje, né? Isso, exato. Então, do que pode ser, exato. Do que pode ser, exatamente. O negócio muda tão rápido. Exato. Eu lembro do Warren Buffett, ele acerta muito, né? Mas ele errou no prognóstico, ainda que tenha acertado em não investir, né? Mas na época, em 2000, ele falava o seguinte, olha, eu não consigo ver se daqui a pouco um chinês vai estar comprando um produto aqui dos Estados Unidos através desse negócio chamado e-commerce. De fato, ele não conseguiu ver, mas acontece, a gente faz isso hoje, né? Sim. E ele não investiu na época, acertou em não ter investido também na época, foi investir depois, agora na Apple e tudo mais. Mas assim, partindo desse pressuposto que a gente está ainda muito no início, o que eu acho que essas empresas que estão surfando hoje, elas estão surfando porque elas estão construindo essa infra, né? Para você ter uma geladeira em casa, para você ter TV, para você ter tudo isso, você precisa do quê? De energia elétrica. E alguém que te prevê essa energia elétrica. Para você desenvolver um modelo de inteligência regenerativa, o que quer que seja, você precisa de quê? Espaço, armazenamento na nuvem e capacidade de processamento. E alguém que te forneça isso. Quem que te fornece isso hoje? NVIDIA, Amazon e Microsoft. Essencialmente esses três. Talvez amanhã a AMD vai conseguir, talvez amanhã a Intel dê um catch-up e consiga desenvolver algo novo, talvez amanhã o Google vai expandir o espaço dele de armazenamento, ou a Oracle eventualmente, mas hoje Microsoft, Amazon e NVIDIA, ponto. São os caras que vêm surfando, são os principais aí. Me corrija se eu estiver esquecendo de alguém também, eu acho que é isso. A NVIDIA primariamente vendendo armas para todo mundo nessa briga aí, e as pessoas criando coisas em cima, né, desses GPTs e assim por diante, meio que nem pensando nesse aspecto, mas essas Big Tech, assim, se matando, com certeza. Agora, tem uma outra discussão que a gente está falando de dianteira, é de
de empresas gigantes que estão lá na lanterna, que estão sendo avaliadas, principalmente por investidores, de que estão atrasadas em relação à inteligência artificial. E eu vou citar o caso da Apple, né? Que, inclusive, este ano de 2024, perdeu a liderança em valor de mercado para a Microsoft. A Apple está atrasada na inteligência artificial? A Apple se mexe meio devagar, eu diria, em produtos novos. Mas jamais dá para menosprezar. Não. Eles levam muito mais coisa em consideração, que nem a Google está atrasada quanto ao ChatGPT. Não, mas estão fazendo do jeitinho Google, assim, né? E eu acho que a proposta é muito diferente também do que a Apple. Todas as companhias no final fazem, mas tem o modelo Ajax que eles estavam falando, que já soltaram, assim, informaçõezinhas que estaria saindo, eu não me lembro agora se era este ano ou começo do ano que vem, mas eles estão há algum tempo brincando aí e já foi mais de 1 bi, se eu não me engano. Então, assim, vai ser maravilhoso potencialmente se livrar da Siri, vamos colocar assim, porque é a maior crítica que eu tenho a eles. Com a Siri? Você pede para fazer um negócio, se não for óbvio, assim, eu digo, mandar esta mensagem não demonstra muita inteligência, tá entendendo? Entendi. Aí você tem o mesmo problema com a Alexa, Google Assistant sendo um pouquinho melhor porque tem mais coisa vinculada. Só que se você usou, por exemplo, o Gemini da Google versus, que é um novo Bard, mas versus o ChatGPT, assim, é muito mais bonito o formato das respostas que vem do Gemini. Uhum. A escrita eu achei, por exemplo, muito mais bem escrito o contexto, mas o ChatGPT ele tenta errar mais, ele tenta na prática te dar mais informação e eu acabo usando mais o ChatGPT hoje, porque ele me ajuda mais do que algo que é ótimo para, sei lá, mandar e-mails, construir apresentações. Eu tenho o Gemini Advanced lá integrado no Workspace, mas, quando eu tiver o esquema da Apple, dado que eu já estou preso lá nesse ecossisteminha, vai ser muito diferente, eu não sei. Não, eu acho que esse é um ponto relevante que vocês falaram, que é o seguinte, né? Microsoft, Amazon, Nvidia, todas elas já estão sendo players de inteligência artificial. A Apple até agora está aparentemente parada, quieta, ninguém fala, né? E se amanhã ela vem, faz um Apple Day e apresenta alguma coisa nesse sentido, será que as ações não repercutiriam? Eu acho que sim. Né? A Dell recentemente falou que tinha alguma coisa vinculada, uma linha de receita vinculada e que percebeu essa demanda específica lá e as ações saltaram 30%. A Dell. Então, assim, eu acho que, e especialmente nesse primeiro momento, às vezes é muito menos você simplesmente falar ou apresentar algo que está desenvolvendo, isso já gera esse boom no mercado, depois o mercado vai começar a cobrar. Não, mas peraí, esse Bard não é tão bom assim, aí bate na ação, mas a ação sempre repercute antes, é muito volátil, muito rápido. E eu acho que a Apple é esse caso, assim, ela aparentemente está atrasada, mas não garante que amanhã ela não anuncie alguma coisa e a ação possa repercutir isso, tá? Pode falar, Gabriel. Não, eu acho que tem um aspecto principal, não é que elas estão brigando para consolidar assim, a sua relevância entre si, elas estão vendo quais outras companhias elas meio que vão sugar um pedaço do market share de todas as indústrias. Então, aqui, perder dessas Big Tech ainda vai ganhar muita coisa, entendeu? Né? Isso acho que é, pelo menos na minha opinião, o fundamental aqui, porque elas não estão atrasadas, está todo mundo atrasado, elas estão brigando entre si pela essa market share adicional. Ô Will, você que é estrategista-chefe aí do setor financeiro, né? Mora em Miami, tá? Mas acompanha totalmente o mercado brasileiro. Você já tomou decisões baseado em inteligência artificial? Diria que não. Tá? Eu sou meio old school ainda, assim, né? Eu vou aprendendo ainda a lidar com isso. Acho que ainda é muito, muito novo, muito recente. E eu tento separar um pouco também muito de emoção, assim, eu acho que emoção só atrapalha, né, no mercado financeiro, você ser muito emotivo, ser levado muito por emoções, só te atrapalha. Eu acho que existe um certo entusiasmo, né, com inteligência artificial, que pode ser um pouco exagerado. Se você voltar no tempo, lá nos anos 2000, se a gente pudesse voltar no tempo e dizer o seguinte, poxa, escolha uma ação aí para você investir, um player de e-commerce e um player que vai ser, sei lá, o e-mail de todo mundo ou o buscador de todo mundo. Você provavelmente teria investido no eBay e no Yahoo. E você teria perdido muito dinheiro, essa que é a verdade. Sim. Nada garante que hoje, investindo, sei lá, em Nvidia e por Amazon, né, sei lá,
que esses players vão ser os players, né, daqui para frente. Da mesma forma que a Intel ficou para trás, que a gente comentou. Agora, o que eu entendo assim, é que existe um espaço muito grande para diferentes empresas surfarem isso. Né? Hoje a NVIDIA está surfando sozinho, mas a Intel, por exemplo, que a gente falou, né, que é um gigante aí, né, que ficou um pouco atrasado, pensa em surfar aproveitando já os investimentos e os benefícios fiscais de infraestrutura para a construção de fábrica de chip nos Estados Unidos. Porque, bem, o mal hoje você está refém da Taiwan Semiconductor, né? Todo mundo depende da Taiwan Semiconductor. Você tem uma outra empresa que ninguém fala ainda, que é a ASML, que é a maior empresa da Holanda, passou a Shell hoje, que fabrica as máquinas que vende para Taiwan, que fabricam os chips da NVIDIA. Então, assim, cara, é um ou outro, é quase que monopolista. A gente está dependente desses grupos. E aí existe, você depender de uma empresa de Taiwan é muito arriscado. E a Intel se propõe a ser, de repente, uma fábrica de chips. E aí pode ser para a NVIDIA, pode ser para quem quer que seja. Então, é uma outra vertente. Você tem uma outra... Eu estava escutando um podcast recentemente de alguém falando que... E fez muito sentido, que é o seguinte. A NVIDIA hoje está construindo os GPUs, os melhores chips, os semicondutores mais avançados. Mas nem todas as empresas vão precisar, talvez, do semicondutor mais porrada, mais avançado. Da mesma forma que quando você compra um laptop, você não precisa do mais porrada. Eventualmente, você pode usar um mais tranquilo, mais normal ali, mais barato, mas que te atenda. Para semicondutor pode ser a mesma coisa. Eventualmente, o teu modelo é mais simples, você não precisa de uma capacidade de cálculo e execução absurda, e você vai ter uma empresa que talvez não seja a NVIDIA, mas pode ser uma outra empresa que fabrica um semicondutor que atende. Então, acho que existe muito espaço, não sei se o Gabriel pensa diferente, mas eu acho que existe muito espaço ainda, mesmo dentro de inteligência artificial, né? Eu acho que você levantou uma pergunta também, eu nem sei de onde, eu suponho que seja a Apple que produz os próprios, né, GPUs dele no sistema integrado, mas é uma dúvida enorme, porque... Tudo está mudando para cloud, você não precisa de computadores mais loucos, assim, né? Com muito mais hardware de qualidade na prática com um sistema de cloud. E esse foi o erro da Intel, né? A Intel, ela foi meio que isso, assim, não, vou fazer um semicondutor melhor, mais armazenamento do computador, mas peraí, não precisa mais disso aqui, cara. Então, mas por que a Apple fez isso agora? Né? Tipo, esse negócio do AI, eu acho que pode casar muito bem com esse aspecto, eu só não sei o que eles iam querer te forçar a rodar lá, entendeu? Porque, assim, uma das maiores críticas, pelo menos, de Apple, geralmente, é que ela não roda jogos, né? Você não vai ver pessoas que são gamers comprando Apple porque é um problema na prática, se não for jogo online. Isso é um mercado enorme. É um mercado maior do que de filmes, é um mercado gigantesco. E do nada os caras finalmente ouvem as pessoas e soltam um negócio com GPU, exatamente na época de AI, quando ainda não anunciaram detalhes da AI deles, a fundo, só é Ajax, etc., e não sei, tem alguma coisa aí estranha, e eu não sei quem produz na prática, obviamente, os GPUs deles, mas seria muito interessante descobrir. Qual que foi a ideia para vocês mais extraordinária? E você pode falar, inclusive, de setor específico, entendeu? Saúde, agronegócio, financeiro, que é onde vocês estão inseridos, que vocês viram impacto real ou até curioso com a inteligência artificial. Do meu lado, eu não sei que eu vi ainda, mas aquela Figure AI, por exemplo, que saiu recente mais informação, que você tinha o Optimus Bot do Musk, né, que você viu lá o robô regando as plantas, fazendo tasks mais delicadas, que a gente está acostumado a ver um braço robótico botando uma porta de um carro gigante à força, assim, no negócio, mas não, sabe, uma caixa sendo carregada delicadamente, assim por diante. O Figure AI é a primeira coisa que eu vi que é meio pau a pau nessa estrutura, porque tem o Bezos, tem a Amazon, tem o Sam Altman, se não me engano tinha a BMW também, entendeu? Tem uma galera pesada que está por trás de robôs que eles alegam que já na primeira metade deste ano estarão funcionando perfeito. Então, tipo, isso é um choque muito grande, não sei como vai ser, não sei se eles vão entregar, tudo indica que é possível. E a valuation estava acima de 600 milhões de cara. Quando você fala robô perfeito, é o quê? Ele vai estar... Estou falando um robô funcionando, potencialmente cortando a sua grama, quanto a... Né, esses testes estão completos. Não é um negócio que você vai já começar a produzir a escala global e vender, você vai ver em todo lugar. Mas já estar aqui algo funcional, assim, para o ponto de vista industrial e que eles alegam que é para esses trabalhos que podem ter mais risco à vida, mas eu vejo isso mais como um aspecto mas até marketing, sabe? Quando o cannabis legalizou nos Estados Unidos, primeiro eles fazem medicinal, depois recreacional. Assim que eles conseguirem botar esses negócios andando entre humanos, sabe? Fazendo certas tasks, aí começa a abrir para indivíduos potencialmente comprarem lá à frente. Isso é muito louco, tá acontecendo esse ano, sabe? Você está imaginando que terão realmente robôs
com AI performem essas tasks do trabalho que nós fazemos potencialmente. Sim. Realmente, eu acho que assim, a gente ainda está vendo muito esse início dessas coisas, né? Me surpreendeu muito na minha enorme ignorância tecnológica a capacidade dessa inteligência artificial de criar, e é até perigoso isso, né? De criação de vídeos, Isso, Cara, isso, daqui a pouco tu vai ter um vídeo meu lá no Japão, né? Como se eu estivesse falando japonês, assim, e real, e igual, isso é cara. meio assustador mesmo. É assustador isso, assim. Ah. E eu acho que... E Por aí, exemplo, pega um vídeo seu, pega a sua imagem para recomendar ação. exato. Entendeu? Pode? Não, Exato. compra a ação da. É isso aí. Quanto mais pública a pessoa, mais ferrada. Lógico, Exato. não. E o Exato. na posição dele, pode acontecer isso, entendeu? Pode acontecer com qualquer um, assim, e agora que a gente está num período de eleição, né? Sim. A história das fake news, cara, é bizarro, assim. Então, isso, assim, de novo, na minha ignorância, assim, óbvio, a história dos robôs é sensacional, assim, mas é uma coisa que, poxa, eu lembro que, óbvio, guardadas as devidas proporções, desde Star Wars, lá na década de 80, você imagina um robozinho caminhando do teu lado e fazendo coisas. Sim. Então, em algum momento, o Robocop, em algum momento esse negócio vai acontecer, de fato, parece cada vez realmente mais próximo, né? Já tem um ou outro robô lá, poxa, em Miami tem aqueles robozinhos que fazem entrega, uns carrinhos que fazem entrega, tem garçonete, já em Miami já tem restaurante, tem uma garçonete. Tem uma experiência ali com o robozinho para fazer segurança, inclusive em algumas ruas. Exato. Mas isso que o Gabriel falou é um ponto relevante, assim, de o robô conseguir ter esse nível de detalhe e ir aprendendo e desenvolvendo e fazendo essas tarefas, né? Mais chatas eventualmente, mas que daqui a pouco esse negócio ganha muita escala. Agora, além do robô, né, quando você começa a olhar essas coisas eu acho super interessante uma dificuldade que tive morando fora, questão da barreira da língua. Cara, isso hoje em dia deixa de ser barreira quase, né? Porque o próprio Apple Vision lá, você coloca o óculos, você está falando em português, você pode estar te entendendo em italiano, se eu quiser. É muito doido isso, assim. Você está cozinhando e você está recebendo já ali como é que você cozinha, como é que você faz tudo. A receita, o Apple Vision ele pode fazer isso. Ele já faz isso. A gente está conversando aqui, mas eu posso, se eu for italiano. Exatamente. E essa versão, assim como tudo em tecnologia, essa versão provavelmente é o pior Apple Vision que a Apple já vai ter criado na história, né? Porque daí a tendência é que melhore, né? Agora, tem alguma habilidade humana que vocês acham que a inteligência artificial não vai conseguir definitivamente replicar? Alguma coisa? Nossa habilidade de fazer bobagem. Não vai. Não, brincadeira. Não, mas não teve aquela fábrica lá que o robô bateu no humano? Eu esqueci a empresa, eu não sei se é a Amazon. Acho que foi na Amazon, não foi? Não sei, mas eu diria que, de novo, ao momento atual, não estamos em AGI, então é erro humano no final do dia, o robô ter batido no humano no sentido de... Entendeu? Não... é muito difícil classificar essas palavras também. A questão de inteligência não é bem definida, sabe? Essa questão de como definir em qual estágio estamos e de quantos estágios é algo que o Google recentemente estava ajudando com essa framework para explicar, né, onde esperar que é o final dessa brincadeira, em poucas palavras, mas nada está muito claro. Sim. Entendeu? Então é muito difícil você associar com erro de AI quando nós criamos algo que ainda não é AGI, Sim. que não é generativa, ela não age por conta própria, assim, com ideias novas. Eu acho que, assim, óbvio, né? A gente sempre é viesado a acreditar que a criatividade humana, a capacidade de desenvolver coisas novas, né, do ser humano, ela não vai ser ultrapassada ou substituída, né? Você criar uma arte, o cara consegue copiar ou replicar, ou, obviamente com vários modelos, a própria música ele consegue, mas ainda não inventar coisas novas, né? Essa capacidade de criatividade, eu acho que assim, o foco também da inteligência artificial nesse momento nem é para isso, assim, é muito mais nessas funções básicas e as próprias empresas mesmo, né? Elas não estão pensando, vou criar aqui um modelo de inteligência artificial para me ajudar no meu planejamento estratégico da empresa. Não é isso. Assim, é para tentar substituir, eventualmente, posições que hoje eu consigo substituir por um robô, por alguma coisa que me otimize, ou uma pessoa vai dar conta, uma pessoa que tem conhecimento de ferramentas de inteligência artificial pode dar conta de um trabalho que, eventualmente, precisaria de 3.
É muito mais nessa linha, e por isso até que o mercado financeiro vem meio que celebrando essa capacidade, talvez, de ganhos de produtividade que você vai ter, tal qual a gente teve na internet, né? Vamos combinar que, poxa, a internet melhorou a vida de muita gente, né? Hoje mesmo, vindo para cá, eu estava dando uma entrevista para uma jornalista que está na Alemanha, eu até brinquei com ela, poxa, falando sobre inteligência artificial, quando, assim, anos atrás, essa ligação custaria uma fortuna. Sim. E não ia nem funcionar direito. Exatamente. E a gente falando de graça, né? No WhatsApp. De graça não, obrigado Zuckerberg aí por oficiar isso, né? Pra gente. Exatamente. Então exatamente. É bizarro. É um grande avanço. Will e Gabriel, brigadíssimo pela presença de vocês e por trazer aí tantos casos e conhecimentos mesmo dessa revolução que a gente está vivendo e que a gente vai viver, que é só o começo, como vocês falaram, chamada aí inteligência artificial, né? Obrigadíssimo. Muito obrigado. Dizer que somos presentes aqui, né? Não é uma imagem criada em inteligência artificial, de fato estamos aqui em São Paulo, tá, gente? Mas quem garante isso, doutor exato, Will? Will que mora em Miami, na Flórida, quem garante que você não está... Um holograma aqui Exatamente. meu, né? Exato. A gente está em São Paulo, viu? E eu garanto que o Will está no estúdio em Alto de Pinheiros. A gente recebeu o Will Castro Alves, economista-chefe da Avenue, e o Gabriel Kupferman, que é sócio fundador da Kiva Capital. E a gente agradece sempre a sua companhia, a sua confiança, toda semana, quinzenalmente, aqui no Fala Aí. Até a próxima.